Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Rafael Corrêa, sou acadêmico do terceiro período de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste Dona Lindu, situado em Divinópolis, e junto com um grupo de alunos da Liga Acadêmica de Neurociência da UFSJ, composto por Daniel Gonçalves, Letícia Pavan, Lohane Soares e Luiz Felipe Barbosa, introduziremos um tema bastante importante para as práticas de primeiros socorros, que é o atendimento acerca dos traumas crânioencefálicos, das bases anatômicas aos procedimentos necessários ao atendimento inicial, tendo como orientadoras as professoras Mayra de Castro Lima e Cristiane Queixa Tilelli. Bom, sabemos da necessidade e da importância de se revisar a anatomia e sedimentar os conhecimentos já adquiridos pelos profissionais do Corpo de Bombeiro durante a sua formação. Com isso, o objetivo do nosso grupo é trazer a vocês o que há de mais novo nos nossos conhecimentos acerca de traumas crânioencefálicos, respaldados pelos principais guidelines ou diretrizes internacionais, no objetivo sempre do melhor atendimento àquela população vítima de trauma. Bom, o atendimento de vítimas politraumatizadas, como acontece em grande parte das vezes, é uma situação delicada que necessita de um manejo adequado, respaldado nos conhecimentos anatômicos e fisiológicos do trauma. Quando nos deparamos na prática do exercício da profissão com uma situação que nos evidencia algo que destoa daquilo que conhecemos como arquitetura macroscópica do ser humano, ou que pode ser encarado como uma simples variação anatômica natural do indivíduo e que, no geral, causa angústia, dor e muitas vezes sofrimento, podemos estar diante de um trauma. Assim, lidar com vidas, muitas vezes, é tentar entender todos os aspectos que nos constitui como ser humano, que muitas vezes são evidenciados no processo do atendimento profissional do bombeiro. Bom, sabendo de tudo isso que foi dito, começaremos aqui uma breve revisão anatômica acerca da neuroanatomia, que nos auxiliará no atendimento e no entendimento das vítimas de traumas crânioencefálicos. Vejamos bem. O que conhecemos como crânio humano é o arcabouço ósseo que pode ser subdividido em duas partes, sendo elas o víscero-crânio e o neurocrânio, tendo em mente que o víscero-crânio corresponde à parte anterior do crânio e parte da porção inferior, média e lateral do crânio, constituída por ossos que formam o esqueleto da face, que compõem cerca de 14 ossos. Já o neurocrânio corresponde ao arcabouço ósseo que protege o encéfalo e compõe 8 ossos, formando essa estrutura que chamamos de crânio, que tem 22 ossos. Esses ossos se unem por meio de suturas cranianas, que são articulações fibrosas, que conectam o osso do crânio, dando esse aspecto inteiriço a esse conjunto. Como a área da cabeça é uma região bastante importante do ponto de vista sensitivo e motor, uma vez que nessa região concentramos parte do órgão fonador, o órgão da visão, o órgão da audição, o órgão do paladar e aquele da olfação, é uma região bastante vascularizada e inervada. Não o bastante, é a região que abriga o nosso encéfalo, um dos principais órgãos do corpo humano, sendo este controlador de inúmeras funções vitais ao organismo. Um fato que devemos nos atentar é que há uma diferença entre encéfalo e cérebro. Não podemos confundir essas duas estruturas e usá-las como sinônimos. Assim, encéfalo é composto pelo cérebro, sendo essa sua maior parte, mais o cerebelo, a porção posterior-inferior ao cérebro, e o tronco encefálico, estrutura essa que faz ligação com a medula espinhal. Esse encéfalo é a região onde grande parte do processamento das informações acontece e que, juntamente com a medula espinhal, coordena a interação do indivíduo com o ambiente. Sobre o encéfalo ainda, ele pode ser subdividido em telencéfalo, toda a porção vermelha assinalada aqui, esse sendo a maior parte superior e compreende o córtex e o centro branco medular do cérebro, tendo como limite inferior o diencéfalo, que nessa ocasião foi colorido de verde, que se localiza logo abaixo dos ventrículos laterais do cérebro.
Logo abaixo do diencéfalo, temos o mesencéfalo, corado de marrom, e é a primeira parte do tronco encefálico. Lembre-se que o tronco encefálico compreende o mesencéfalo, de marrom, a ponte, que está colorida de laranja, e o bulbo, colorido de azul. Por fim, na região posterior ao tronco encefálico, temos o cerebelo, que apesar de escondidinho, é vital para inúmeras funções do organismo. Pois bem, continuando. Sabendo disso tudo, o que entendemos como cérebro ainda pode ser subdividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, e em lobos que acompanham os ossos do crânio, não mais por meio das fissuras cranianas adjacentes a ele, mas sim por meio de sulcos, sendo compreendido como depressões profundas e giros cerebrais, permitindo um aumento da área da superfície desse cérebro. Assim, temos ao todo 6 lobos cerebrais em cada hemisfério, os lobos frontais, que estão coloridos em azul, os lobos parietais, que estão em verde, os lobos occipitais, que estão em vermelho, os lobos temporais, em laranja, os lobos límbicos e insulares. Esses dois últimos se localizam interiormente e ainda estão sendo bastante estudados por inúmeros pesquisadores. Então devemos lembrar que tudo que está sendo mostrado aqui tem a segunda parte no outro hemisfério. Cada lobo deste coordena uma determinada função do organismo e se conecta com outros lobos ou outras áreas dentro do mesmo lobo para determinar diversas funções. O lobo límbico, por exemplo, recebe informações de diversas regiões do cérebro e que dizem respeito a comportamentos difíceis, inter-relações com a memória, o aprendizado e a emoção, fazendo com que as lesões nessa região podem resultar em diversos déficits associativos, sendo esses déficits associativos aqueles que dizem respeito à associação de informações que são trazidas para esse lobo límbico. Sabendo disso, fica mais fácil entender o porquê o encéfalo e a medula espinhal contam com uma proteção óssea, correspondendo na anatomia ao crânio e à coluna vertebral, além de uma proteção membranosa, que são as meninges, uma vez que ali está, como foi dito anteriormente, o centro coordenador das funções vitais ao organismo. Além disso, o sistema nervoso conta com uma grande rede vascular para nutrição, drenagem e manutenção da homeostase, podendo esse conceito ser entendido como um processo que o corpo utiliza para garantir uma estabilidade fisiológica das suas estruturas. É tamanha a importância desse sistema que ele sozinho consome mais de 30% de toda a energia diária proveniente dos alimentos, segundo pesquisas da Universidade de Granada em adultos jovens. Bom, entendendo que essa interconexão das áreas do cérebro é o que nos permite desempenhar funções complexas como raciocinar exercícios de matemática e aprender a pilotar um helicóptero, ainda aprender os mecanismos físicos que fazem ele pairar no ar em determinada altitude, o encéfalo conta ainda com uma rede de nervos capaz de captar as informações do meio e de si mesmo através de mecanismos conhecidos como pares de nervos cranianos. Esses pares são 12, advindos de vários segmentos do encéfalo, e cada um leva uma denominação que diz respeito um pouco à sua função. Geralmente, em casos de trauma crânioencefálico, todos esses 12 pares de nervos cranianos são checados por um especialista, pós primeiros atendimentos básicos, para que, caso haja uma disfunção em pares de nervos cranianos, tentaremos inferir o local provável da lesão e seus desdobramentos, bem como o provável acometimento de estruturas adjacentes a esses nervos. O primeiro par de nervo craniano é o olfatório, temos o segundo, que é o óptico, o terceiro, o oculomotor, o quarto, o troclear, o quinto, o trigêmeo, o sexto, o abducente, o sétimo, o facial, o oitavo, vestíbulo coclear, o nono, o glossofaríngeo, o décimo é o nervo vago, o 11º é o espinal acessório e o 12º par de nervo craniano, que é o hipoglosso.
Mas muitos de vocês podem se perguntar, eu preciso saber disso tudo antes de entender um pouco mais sobre traumatismo crânioencefálico? A resposta para isso é que é preciso ter ciências desses conceitos, pois eles podem salvar a vida de um paciente. Mas aí vem uma segunda pergunta básica. E aí, o que é o traumatismo crânioencefálico? De acordo com a OMS, o trauma crânioencefálico é uma urgência médica que se caracteriza por lesão com danos anatômicos às estruturas cranianas, como couro cabeludos, meninge, encéfalo, vasos sanguíneos, e resulta em alterações cerebrais importantes, que podem ser momentâneas, como confusão mental, convulsão, irresponsividade, e alterações permanentes que dizem respeito a uma maior gravidade desse trauma. Ela ainda é a principal causa de morbimortalidade de indivíduos maiores de 45 anos no mundo, entendendo morbimortalidade como indivíduos que ou morrem ou, após o trauma, têm grandes sequelas. Além disso, ela ocorre em 40% dos traumas e 20% destes traumas vêm a óbito, um número bastante alarmante e que, com a ajuda de vocês, podem se reduzir drasticamente. Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês a Letícia Pavan, que vai discorrer um pouquinho mais a respeito dos traumatismos crânioencefálicos. Oi, meu nome é Letícia Pavan e eu vou estar dando continuidade à apresentação. Bom, os tipos de lesões que podem gerar um traumatismo crânioencefálico são tanto lesões abertas da cabeça como fechadas, o que pode acarretar em lesão primária ou secundária. Alguns dos sintomas sentidos pelas pessoas acometidas com TCE são de confusão mental, irritabilidade, amnésia, até podendo gerar perda da consciência e convulsão. Após o TCE, normalmente é normal diminuir o volume de líquor ao redor do cérebro, para dar espaço a umas estruturas anormais ou edemas, chamadas de herniação. A partir do momento que os mecanismos já citados anteriormente tenham se esgotado, a pressão intracraniana começa a se elevar rapidamente, podendo gerar síndromes de herniação. A herniação ela pode gerar sintomas como dilatação e letargia pupilar, alteração do estado de consciência, fraqueza motora, postura anormal de decorticação e rigidez com extensão das extremidades inferiores. Em caso mais grave, pode gerar postura descerebrada e padrões respiratórios anormais ou apneia. As herniações podem ocorrer em 6 regiões diferentes do cérebro, sendo elas a região 1, umcal ou transteriotal, região 2, herniação central ou herniação inferior, região 3, herniação cingulada, subfalcina ou transfalcina, e região 5, herniação cerebelar ou transteriotal superior, e região 6, herniação tonsilar ou cerebelar inferior. Bom, gente, para o conhecimento ficar menos maçante, tentamos trazer para vocês um relato de caso que vai muito de encontro com o que vocês têm na profissão de vocês diariamente. Pois bem, em um dia de verão de 29 graus, você e seu parceiro são enviados para a linha de chegada de uma corrida de maratona para atender um homem de 30 anos que caiu de uma escada de 4,3 metros de altura, aproximadamente 43 pés, durante a tentativa de fixar uma bandeira na linha de chegada. Ao tentar chegar no local, o doente está em decúbito dorsal e sem reação. Um espectador está segurando a cabeça e o pescoço desse doente alinhados. Você observa uma frequência respiratória irregular, que aumenta e diminui em profundidade. Você também nota que há fluido com sangue saindo do ouvido desse indivíduo, além das narinas. A via aérea do doente é mantida com uma via aérea orofaríngea, uma vez que observa-se ausência de reflexo de vômito. Seu parceiro ventila o paciente com uma bolsa válvula máscara a uma taxa de 12 respirações por minuto. Você observa a pupila direita do doente com dilatação, o pulso radial é de 54, irregular, a saturação de oxigênio é de 96%, a pele do doente está fria, seca e pálida, seu score da escala de coma de Glasgow é calculado em 7, com olhos 2, verbal 1 e motor 4.
Você prepara o doente rapidamente para o transporte e coloca na ambulância para realizar a avaliação secundária, enquanto está a caminho do hospital. A palpação da parte posterior da cabeça causa um gemido doloroso no doente. Você cobre o doente com um cobertor quente e mede a sua pressão arterial, que é de 184 por 102. Um eletrocardiograma revela bradicardia sinusal com batimentos ventriculares prematuros, infrequentes, observados. A pupila direita permanece amplamente dilatada. Diante disso, a caminho do hospital, o paciente começa a apresentar flexão nas duas mãos. Como esse sinal é um sinal eminente de herniação, você aumenta a taxa de ventilação de 16 respirações por minuto para 20. O doente permanece inconsciente. Você então considera a inserção de uma via aérea complexa. No entanto, visto que a taxa de oxigenação no sangue está em 96 e o tempo de transporte até o centro de trauma é de somente alguns minutos, você decide manter com a via aérea oral e a bolsa válvula máscara com taxa de 100% de oxigenação. E aí, pessoal? Com o conhecimento que vocês possuem, vocês acham que esse paciente foi bem atendido? Pessoal, qual que seria a resposta? A resposta para isso é que o paciente foi pronto atendido da melhor maneira possível, fato que acabou auxiliando no suporte avançado de vida intra-hospitalar e uma possível melhora do prognóstico desse paciente. Bastante legal, né? Devemos ter em mente que o manejo desse paciente não se dá apenas por uma equipe com equipamentos especializados ou por uma equipe médica especializada. O fato da correta imobilização, adaptação das condutas de resgate àquela situação de trauma e checagem dos sinais vitais será de enorme valia para os médicos que seguirão o atendimento. Para avaliar um TCE, utiliza-se a escala de coma de Glasgow, onde cada variável apresenta níveis e cada nível equivale a uma pontuação diferente, como, por exemplo, o da resposta verbal, em que o paciente ele pode apresentar fala orientada, confusa, com palavras inapropriadas ou incompreensíveis até nenhuma fala. Um TCE leve, ele deve apresentar de 13 a 15 pontos. Um TCE moderado, ele apresenta de 9 a 12 pontos e casos mais graves apresentam de 3 a 8 pontos na escala. O socorro de um indivíduo com TCE necessita ser realizado com extrema urgência, sendo sempre necessário considerar a possibilidade de choque circulatório ou a presença de hemorragia exsanguinante no couro cabeludo. O primeiro passo é estabilizar a coluna cervical e mantê-la alinhada em posição neutra. Faz-se necessária também a administração de oxigênio e ventilação assistida, sempre se atentando para os sinais de herniação descritos anteriormente. Em caso de vômito ou hemorragia, é necessária a aspiração da orofaringe. Além disso, é imprescindível a classificação do TCE seguindo a escala de coma de Glasgow e o reforço das condutas de monitoramento de sinais vitais, temperatura, oximetria e ECG. Em algumas situações mais específicas, é necessário que o socorrista não impeça a saída de líquor, secreções ou sangue do nariz ou ouvidos. Em vítimas de TCE já confirmadas, é necessário monitoramento de sinais vitais de elevação de pressão intracraniana. Bom, pessoal, é importante então destacar que é imprescindível e necessário que vocês, bombeiros, que estão ali na linha de frente, entendam os mecanismos por trás do trauma crânioencefálico. Isso tudo beneficia o atendimento ao paciente e aumenta consideravelmente as chances de sobrevivência dessa vítima, com vistas ainda a um quadro de diminuição das sequelas ou do impacto delas na qualidade futura de vida desse paciente. Em nome de todos os meus colegas que trabalharam incansavelmente para produzir esse material de qualidade para vocês, eu queria agradecer a participação de todos e queria dizer que foi um prazer poder contribuir com a formação de vocês e que quaisquer dúvidas estamos à disposição para perguntas e questionamentos futuros. Bom, para quem quiser saber um pouco mais a respeito de onde vem esse universo todo de informações a respeito do crânio, do trauma e dados mais aprofundados a respeito do trauma crânioencefálico, aqui estão nossas referências. Bom, a partir disso, eu espero que vocês tenham tido proveito enorme a respeito desses conteúdos. Muito obrigado e tchau, pessoal!